Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Nessa oportunidade, nós iremos conversar com o promotor de justiça do Ministério Público aqui do estado do Amapá, Dr. Marcelo Moreira dos Santos, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse momento aqui. Dr. Marcelo, eu queria primeiramente agradecer ao senhor a sua disponibilidade para essa entrevista, que faz parte do projeto Mundo Reiniciado, que é uma iniciativa da Tier Fan Brasil, em parceria com o Instituto Solidário, da Igreja Batista em Coqueiral, ali no Recife. Eu sou Jeremy Carlos Freitas, eu sou engenheiro ambiental, gestor de cooperativas, membro da Igreja Presbiteriana Peniel aqui em Macapá, no estado do Amapá. Eu sou um dos líderes do projeto Mundo Reiniciado, que tem como principal objetivo aproximar a comunidade cristã do monitoramento das políticas públicas aqui no Brasil, que no nosso caso é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com enfoque principalmente na atuação dos catadores de materiais recicláveis aqui na cidade. Para começar nossa conversa, eu gostaria de franquear a palavra ao Dr. Marcelo, para que ele possa se apresentar e falar um pouco da atuação dele no Ministério Público aqui do Estado. Bem, muito obrigado primeiramente pelo convite, eu acho que me sinto muito honrado em podermos ter essa conversa e repetir assim de que acho que a igreja fica de parabéns por essa iniciativa e essa preocupação. O meu nome é Marcelo Moreira, eu sou promotor de justiça há 27 anos, atuo nesta promotoria de meio ambiente de Macapá, que cuida tanto de proteção ambiental quanto de conflitos agrários, fundiários, há 10 anos. E tenho formação em Direito, me graduei na Universidade Federal do Ceará em 1991, tenho mestrado e sou doutorando na área de Direito Público, Direito Ambiental especificamente, e fico à disposição para falarmos um pouco dessa atuação do Ministério Público e dessa experiência que nós temos a partir desta promotoria em relação a esta política de resíduos sólidos. Tá ok, obrigado. Para começar, eu gostaria de perguntar exatamente isso, pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público aqui do Estado, né, na área ambiental, com foco em Macapá, dizendo um pouquinho quais são os principais desafios que nós temos na área ambiental aqui na cidade. Bom, primeiramente, o estado do Amapá está inserido na Amazônia, a Amazônia Setentrional, é um estado acima da linha do Equador, ou seja, localizado quase que completamente no hemisfério norte do Brasil, no hemisfério norte do mundo, cortado pela linha do Equador, e como toda região tropical, inserida em uma área de superlativos. Nós temos o maior rio do mundo, nós temos a maior área conservada de florestas em relação a todo o território do estado, aproximadamente 70% do estado é preservado. Especificamente Macapá, fica às margens do rio Amazonas, ou seja, além de cortada pela linha do Equador, ela fica a única capital da Amazônia às margens realmente do rio Amazonas, localizada em uma área de cerrado que se estende aqui de Macapá até a fronteira com a Venezuela, cortando quase um bom pedaço do platô das Guianas. Então, a realidade de Macapá ambiental é uma realidade, de certo modo, complexa, porque Macapá e Santana, cidades próximas, conurbadas, né, elas detêm 50% da população do estado. Então, os problemas ambientais e sociais são intensificados. O Ministério Público, desde 88, ele passou por uma grande transformação, e como o estado do Amapá, até 88, era um território federal gerido diretamente pela União, pode-se dizer que o estado do Amapá e o Ministério Público Estadual nasceram juntos a partir dessa Constituição. Nós temos uma atuação, obviamente, em todo o estado. A Promotoria de Meio Ambiente, ela foi criada há 15 anos, então é relativamente nova. Desses 15 anos, eu particularmente atuo há 10 anos. Nós somos 2 promotores. Até o início desta semana, eu fiquei só por um período, em razão da promoção da minha colega, doutora Ivana Sei, ao cargo de Procuradora de Justiça. E hoje somos 2, eu, Marcelo Moreira, e o doutor Afonso Pereira, que dividimos as 2 promotorias que atuam na área ambiental da capital, né, de Macapá. Certo.
Durante as pesquisas, eu percebi que o Ministério Público tem tido uma participação ativa, né, na melhoria das condições dos serviços de limpeza pública aqui na cidade. Como tem sido a atuação do Ministério Público nessa área, especialmente de gestão de resíduos sólidos? Eu diria que nós não temos uma história assim que começa depois do Ministério Público. Eu diria que é o contrário. Foi a preocupação com resíduos sólidos, em 2002 aproximadamente, que levou à criação da Promotoria do Meio Ambiente. Antes, a promotoria ela estava incluída dentro da Promotoria do Patrimônio Público, Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, né? Então, veja só que era um grande universo. Em 2002, começou a haver um problema em Macapá do lixão a céu aberto que tínhamos aqui. Esse lixão começou a influenciar ou a dificultar o acesso dos aviões do nosso aeroporto, ao ponto de tornar a rota de aterrissagem e decolagem uma rota de extremo perigo. O Ministério Público recebeu, então, um documento da ANAC dizendo que os voos para Macapá seriam interrompidos. E aí o Ministério Público criou uma força-tarefa e dessa força-tarefa resultou num primeiro grande ajustamento de conduta e vários inquéritos policiais, diga-se de passagem, para que aquele lixão deixasse de existir. E aí, esse foi o começo, né? Então, a partir daquele ajustamento de conduta, desse grupo especial, liderado pela doutora Ivana Acei, foi realizado o primeiro ajustamento de conduta, que resultou, primeiramente, na transformação da lixeira em um aterro controlado, a realização do processo licitatório, contratação de uma empresa e, enfim, a implantação de um aterro sanitário, que lamentavelmente é o único que funciona, apesar de intervenções que também o Ministério Público tem feito em todo o interior, né? Então, eu digo assim, foi a preocupação com a questão de resíduos sólidos que resultou na criação da própria promotoria. Entendi. E eu vi também que o Ministério Público tem participado na busca da melhoria da qualidade de vida, né, das condições de trabalho ali, dos catadores de materiais recicláveis aqui na cidade. A própria melhoria, né, na estrutura lá de destinação final já é uma prova disso. Como tem sido a ação do Ministério Público em relação aos catadores, né, mais especificamente? Tem alguma ação específica nessa área, algum termo de ajustamento de conduta visando os catadores em si, a condição de trabalho deles? Sim, assim, desde o começo deste trabalho, nós adotamos vamos dizer assim, um princípio. E o princípio que é o que consta na lei, mas também foi um princípio da nossa conduta. Em toda discussão que envolve a gestão ou gerenciamento de resíduos, os catadores estão incluídos. Então, à época, nesse início da nossa atuação, já havia um pequeno grupo. Esse grupo se organizou através de uma associação, Associação de Catadores do Estado. Antes disso, era uma classe totalmente relegada, né, era um grupo social muito marginalizado e chamado apenas de carapirás. Carapirá é uma ave de rapina que acompanha comumente os barcos no trajeto Macapá-Belém e sai comendo os resíduos que são jogados do barco. E daí eles ganharam esse nome, que é uma espécie de outra ave de rapina, né, um urubu amazônico, e eles se incomodavam com isso, tanto que a primeira entidade formada foi a Associação de Catadores. E nós adotamos essa política, eles sempre estavam presentes. E tentamos de vários modos, primeiro pela organização deles, eles são realmente um grupo muito organizado, por muito tempo estiveram sob a presidência do seu Arthur Zias, e o seu Arthur Zias sempre teve uma cadeira cativa aqui na promotoria quando a gente discutia esse assunto de resíduos. Em que pontos chegamos, em que pontos também não chegamos? A problemática que envolve os catadores é que, como não há uma organização do setor do ponto de vista de empreendedorismo, eles acabam atuando diretamente nas pilhas. Pela lei da política nacional, essa atividade já não era mais possível, já não seria mais admitida. Então, nós tentamos construir um caminho. Em 2017, assinamos um termo de ajustamento de conduta em que a empresa gestora do aterro sanitário ela providenciaria uma estrutura mínima, inicialmente colada no próprio aterro, para que eles começassem a exercer essa atividade. Esse termo foi, digamos assim, não foi cumprido imediatamente,
Eu tive um afastamento em razão da minha pós-graduação. Quando retornei, em 2019, vi que esse tema ainda não estava cumprido. Então, retomamos essa agenda, primeiro para que Macapá tivesse um serviço de coleta seletiva, e da coleta seletiva, o endereçamento específico para um centro de triagem, porque o ajustamento de conduta ele tem essa cara, não tem uma coleta seletiva porque não tinha para onde mandar. Então, começamos por trás, vamos criar um lugar para onde enviar, porque eles não tinham estrutura, das conversas que tínhamos, da escolha do modelo de empreendedorismo deles, a gente não quer fazer cooperativa, a gente só quer associação. Então, eles sempre mantiveram o estilo de associação, não quiseram partir para a cooperativa, não quiseram nenhum centro de triagem fora do aterro. Então, nós, nesse diálogo com eles, assim, resolvemos, então, com os empresários, a colocação desse centro de triagem colado ao aterro, mas já saindo do aterro. E, cuidando dessa parte final, começar a outra parte. Mas a nossa surpresa, e a gente ficou um bom tempo antes da pandemia estourar, tentando resolver um problema subsequente. É que, ao invés de 2019 termos apenas uma associação, nós tínhamos 3 estruturas. Nós tínhamos 2 associações, a Associação de Catadores da Ilha Redonda, que é a comunidade quilombola colada ao aterro, com a área, como eles alegam, um pouco invadida pela própria construção do aterro. Associação de Catadores do Amapá, e aqueles não associados, que não couberam nenhuma nem outra associação. Então, a gente tem uma tríplice estrutura. Nós tentamos várias rodadas de negociação dentro da promotoria, não foi possível avançar. Tentamos pela via judicial, um pouco mais difícil, com mediação até no próprio tribunal, e resolvemos o seguinte: olha, vamos entregar toda a estrutura para a Associação de Catadores, conforme estava deliberado, para que a gente pudesse começar o trabalho realmente de coleta seletiva, porque sem um ponto de destinação, a gente não tem como, digamos assim, conduzir o cidadão a também cumprir o seu papel. O papel da coleta seletiva começa na casa de cada um, mas sempre perguntava, e para onde a gente manda esse negócio? Porque muita gente diz, olha, eu separo e depois vai para um lixo comum. Então, a gente retomou isso daí, esses galpões foram entregues, infelizmente começou a pandemia, a gente não conseguiu avançar. Paralelamente a essa atividade, nós tivemos uma outra preocupação, criar ecopontos descentralizados em relação ao aterro sanitário, como forma de induzir uma prática de retirada gradual, humanizada, com dignidade desses catadores, dessas pilhas, porque tem que ser negociado, eu não posso arrancá-los de repente, que para uns é a forma que eles conhecem de ganhar vida. Então, olha o que eu vou dizer, apesar da lei dizer um sentido contrário, o diálogo mostrou aqui que era preciso ter essa cautela. Então, criamos primeiramente 3 centros, 3 ecopontos. Um desses ecopontos não deu certo, 2 outros deram certo e funcionam com autonomia. Um desses ecopontos fica nesses novos conjuntos habitacionais criados Minha Casa Minha Vida, no São José e no Macapaba. Lá, o Macapaba, por exemplo, tem uma população de 27 mil habitantes, superior ao número de habitantes do centro da cidade. E esses ecopontos eles funcionam com independência. Ele já é um material que não vai para o aterro, mas ainda não é o que queremos. Então, nós trabalhamos com a prefeitura hoje 2 linhas. Ampliação de ecopontos para outros condomínios ou condomínios privados, onde é produzido muito resíduo reciclável, e a implantação de uma política de estímulo econômico a partir de geração de créditos para os resíduos separados e desconto posterior em contas, como em conta do IPTU, na conta de outros serviços públicos municipais. Tentamos esse convênio com a Companhia de Eletricidade, não foi possível, porque infelizmente a Companhia de Eletricidade do Amapá está em processo de privatização, então essa conta não coube lá. Então nós estamos tentando nessas vias. Feito o primeiro centro de triagem, o primeiro, continuar com a ideia de descentralização, então a gente mantém esse diálogo na medida do possível, ainda tentando acertar as pontas de umas associações com outras,
assim, porque há diferenças entre elas, diferenças às vezes aparentemente muito pequenas, mas que para eles é a maior diferença de todas. Então, por trás da questão mesmo da política, há questões humanitárias muito sérias e a gente tenta, na medida do possível, colocar todas essas questões na equação que nem sempre a lei consegue resolver, mas que o diálogo consegue apontar caminhos. É isso que a gente tem feito, buscar os caminhos na mesa redonda com entidades, município, empresa gestora, inicialmente das empresas gestoras de serviços de limpeza, tanto no que faz a coleta quanto a destinação final. E o projeto, digamos assim, que a gente tem feito hoje da descentralização, nós estamos implementando com um apoio do SEBRAE. Nós assinamos na sexta-feira próxima agora um termo de cooperação técnica Ministério Público e SEBRAE. O SEBRAE contratou um técnico na área de sustentabilidade, que inclusive agora, neste momento, né, e por isso que a nossa reunião atrasou, por 30 minutos, para a gente poder dar esse apoio, eles estão dentro de uma comunidade chamada Baixada Pará, em reunião com essa comunidade para a escolha do melhor modelo de empreendedor. Porque no começo, aquilo que nós achávamos que era cooperativa e as associações não queriam cooperativa, a gente então convidou quem entende na área de empreendedorismo, para que a gente possa discutir com eles qual é o melhor modelo econômico de transformar resíduo sólido em matéria-prima e transformar esse empreendedor no verdadeiro guardião do lugar que ele vive, um guardião ambiental. Né? Então, a gente está, digamos, trabalhando essas linhas também, reafirma assim que a pandemia tornou um pouco mais a nossa corrida, transformou nossa corrida numa corrida de obstáculos, mas nós estamos construindo essas parcerias seguindo um pouco as ODS. Né? Então, a gente está buscando parcerias inteligentes na busca da construção de uma cidade sustentável. Esses dois objetivos que a gente congrega, digamos assim que os objetivos, os ODS 2030, se transformaram um pouco no nosso lema de atuação, nosso guia, e a gente tem conseguido essa parceria. Essa parceria com o SEBRAE foi muito importante, porque nós que atuamos na defesa de direitos sociais não temos essa expertise. Então, nós fomos buscar de quem tem. E a gente está com uma consultoria especial, conversando com essas comunidades para a construção de um modelo. Eles se organizam, porque eles sendo fortes, a gente sabe que eles vão atrás disso daí. Né? Eles vão resolver porque eles precisam e tem um nível de consciência que causa assim uma surpresa imensa. Nós, quando fizemos esse projeto chamado Colorindo o Futuro, nessa comunidade aqui do Amapá, chamada Baixada Pará, é uma comunidade periférica, é uma comunidade dentro de área alagada, e nós somos assim com a agenda aberta. E aí, dela, e um grupo de mulheres, mais especificamente, que veio a ideia, a gente quer criar uma cooperativa de mulheres catadoras, para a gente reciclar esse material. E já sair não apenas com a matéria-prima, mas sair com produtos. E aí nós fizemos, dentro da comunidade, várias oficinas. Oficina de construção de móveis a partir de pneus, de fabricação de sabão e outros produtos de limpeza a partir de óleo, óleo de cozinha reciclado, fizemos reutilização de garrafa PET, móveis de garrafa PET, então, a gente fez um leque de opções e uma outra surpresa importante é que nós contratamos também um grupo da turma de cinema. E esse grupo fez com eles várias oficinas e eles produziram várias curtas-metragens onde eles mostravam essa relação deles com a comunidade, dentre essas relações, a relação deles envolvendo resíduos sólidos, já disponíveis no site do Ministério Público. E eu digo assim, que o legado que ficou lá foi um legado duplo, porque nós aprendemos com eles de que a criação de um modelo de gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos, tem que contar com esse diálogo com eles, e eles nos ensinaram também de que a dignidade ela tem muitas caras, não é a cara apenas que a gente imagina, e ela só existe, essa cara só aparece quando a gente aprende a ouvir, né? Eu acho que o grande legado do Ministério Público para a comunidade é que a gente pode ser um órgão de oitiva muito ativa
na geração de alternativa de cidadania. Então, acho que o produto que aparece talvez seja muito pouco comparado ao esforço que a gente fez, mas para mim são produtos assim muito relevantes, porque se 10 dessas pessoas mudaram a forma de encarar o problema e assim começam a atuar de forma ativa a partir do empoderamento dos seus direitos, eu acho que nós cumprimos o nosso papel muito mais do que entrando com a medida judicial ou com medidas criminais, que a gente também entra. Mas, assim, eu acho que o grande lucro foi esse ganho de parceiros dentro das comunidades, entre os catadores, na formação de modelos de empreendedorismo, na transformação dos resíduos em alternativa econômica. Sim, muito, muito interessante. Alguns detalhes eu não conhecia com relação a essa atuação tão presente do Ministério Público. Acabou que o senhor acabou respondendo a próxima pergunta que eu falava com relação às condições de trabalho, né? O que tem sido feito? O senhor acabou explicando aí, né? Já que a política nacional meio proíbe, né, a presença de catadores, mas a gente percebe que de uma forma seguindo bastante o bom senso, né? Está sendo um processo, né? Em alguns lugares do Brasil a gente viu o fechamento mesmo, né? E as dificuldades que esse processo abrupto, né, trouxe para essa comunidade. Que bom que aqui tem sido um pouco diferente, né? Mas eu gostaria de perguntar um pouco sobre as políticas públicas, né, relacionadas aos catadores. Como o senhor vê essa aplicação dessas políticas? Na verdade, quando a gente vai ver um pouco sobre essas questões, a gente vê que o Estado aqui ainda não tem o plano de saneamento, né? A cidade não tem, não temos ainda a política, né? Nem o plano de gestão, nem a nível municipal, nem a nível estadual. Como que essa ausência, né, desses planos e política tem afetado assim, né, a questão dos resíduos e, em especial, a participação dos catadores aí, né, já que não tem nada definido oficialmente assim, né? Isso é verdade. Nós acompanhamos durante todo o ano 2016, 2017, as audiências públicas, inclusive insistindo para a inclusão dos catadores de forma mais efetiva na formação da política. Aproximadamente pelo mês de agosto, esse plano ele ganhou uma formatação, plano de gestão, e foi mais ou menos no período em que me afastei para o doutorado, em outubro de 2017. Lá pelo final do ano de 2017, ele foi à votação na Câmara de Vereadores, e para minha surpresa, mesmo de onde estava, foi ter ouvido que o projeto do plano de gestão não foi aprovado. A Câmara de Vereadores, obviamente, mudou depois de legislatura, e não houve uma reapresentação ou readequação do plano. Ao invés de pedirem medidas de correção, simplesmente, sem um motivo aparentemente justificável, esse plano foi recusado pelo legislador municipal. Então, a gente permanece ainda sem esse plano. Nós já fizemos, agora com a mudança de gestão, já tivemos uma primeira reunião com o atual secretário de Meio Ambiente, Zeladoria, e Zeladoria, Meio Ambiente, e o de Zeladoria, são duas secretarias distintas, para que fossem retomadas essas questões. Mas também no Ministério Público nós tivemos uma divisão. Diante da especialidade dessa questão, hoje, das questões urbanas, foi criada uma outra promotoria mais específica que começou a atuar agora no início do ano, especificamente nessa questão, para a gente poder acelerar. No plano estratégico do Ministério Público, essa questão que envolve saneamento é uma das prioridades absolutas. Então, nós temos esse trabalho hoje em todo o Estado, Então, a gente tem um levantamento de toda a situação dos aterros no estado do Amapá inteiro. A gente tem trabalhado em relação a vários municípios no fortalecimento da ideia da existência de consórcios entre municípios. Por exemplo, com exceção do Oiapoque, que o Ministério Público, inclusive, já entrou com ação civil pública, e a dificuldade do município é encontrar uma área pública municipal, que lá é fronteira e quase tudo é federal, né, para a construção de um aterro sanitário próprio.
Os demais municípios, a gente está tentando reunir em blocos. Por exemplo, Calçoene, Amapá, Tartarugalzinho, Calçoene, Amapá, desculpe, Calçoene, Amapá, Tartarugalzinho, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca. E lá no sul do estado, Vitória do Jari, Laranjal do Jari. Tentando reunir, e através da ideia de consórcios intermunicipais, tendo em vista elevados custos, complexidade técnica e a necessidade de intervenção. Então, a gente mantém esse acompanhamento. Nós fizemos uma reunião agora nessa mudança de gestão dos novos prefeitos com a Associação de Prefeitos e juntamente com a Secretaria Estadual das Cidades, que é uma secretaria mantida pelo Estado para fomentar essas aproximações, nós acompanhamos duas questões. Primeiro, o processo de privatização do saneamento, há toda uma política muito avançada em discussão, até junto ao BNDES, para que os municípios repassem para uma agência privada a gestão de alguma das partes de saneamento, talvez tratamento de água e esgoto, de início, e também estabelecer com os prefeitos um pacto de lixeira, de lixão zero. Né? O nome talvez não seja o que eu lembre mais de memória, e talvez não o mais importante, mas uma pactuação moral de solidariedade entre os prefeitos, para que a gente consiga erradicar até o final do mandato de cada um deles, ou seja, os próximos 4 anos, todos os lixões que temos aqui no estado do Amapá. Então, a gente está criando esse compromisso jurídico e, principalmente, um compromisso moral, porque, afinal de contas, não são muitos municípios e é possível, com união, conseguirmos avançar mais nesses pontos, né? A gente tem um cenário institucional hoje favorável, que é a própria existência de um consórcio de governadores da Amazônia, cujo o presidente é o governador do estado. Então, a gente tem buscado, via Secretaria das Cidades, digamos assim, a construção de um cenário institucional favorável a esse pacto dos prefeitos e do estado para a erradicação das lixeiras, dos lixões, né? Entendi. E já caminhando para o final, olhando para o futuro, né? O senhor falou um pouco aí das ações que estão previstas e tudo mais, mas olhando para o futuro com foco nas ações do Ministério Público, né? Visando os catadores. Eu pedi para o senhor resumir quais são, né, os planos assim visando os catadores para o futuro próximo, né? Bom, eu acho assim que o primeiro plano que temos é não excluí-los. O primeiro plano é que eles fazem parte de todo o plano que a gente tem, mesmo esse do Pacto de Prefeitos, eles vão atuar, até porque nós não temos catadores apenas em Macapá ou associados, né? A gente tem uma dimensão muito maior. Nossa estratégia é capacitá-los, é gerar entre eles mais conhecimento especializado, inclusive de mercado. É um pouco que foge à nossa expertise, e por isso a gente vem construindo parcerias para criar neles esse conhecimento específico de avançar e o desejo de querer. Não apenas contribuir com o meio ambiente, mas contribuir também para a inclusão digna deles. Né? Então, o que a gente tem como cenário futuro é que eles possam realmente estar assumindo esse papel de agente de transformação, de empreendedores ambientais, empreendedores sociais, e o nosso esforço todo é para que o Estado não os tratem apenas como grupo social marginalizado, mas como um importante parceiro que a gente tem no cuidado do meio ambiente e na gestão dos resíduos sólidos. Sim. E como o que o senhor diria, né, para as demais áreas da sociedade, como que a gente pode contribuir com a atuação do Ministério Público na promoção dos direitos dos catadores, né, como, por exemplo, a gente, né, como parte de uma comunidade cristã, mas tantas outras sociedades, né, tantas outras comunidades, como o senhor acha que a gente pode contribuir mais efetivamente, assim, para essas questões? Eu acredito, assim, que, lógico, os catadores são muito importantes,
Mas toda política que envolve resíduos sólidos tem que começar com a nossa atuação, o nosso consumo mais consciente na geração de menos lixo. A gente, de modo geral, a sociedade não vem se preocupando com a quantidade de resíduos que gera. Se cada um de nós tivesse um dia a oportunidade de ir dentro de um aterro ou dentro de uma lixeira, ficaria impressionado. Uma vez eu coloquei, quando eu tinha uma rede social, eu coloquei uma pergunta, o que os arqueólogos do futuro dirão da nossa sociedade? Primeira coisa, acho que a gente tem que tomar consciência, produzir menos resíduo sólido. E segundo, não esperar tanto que o Estado faça tudo. Acho que nós podemos criar ecopontos mesmo e fazer convênios com essas entidades de catadores, por exemplo, para que o nosso bairro, nossa rua ou nossa igreja consiga reunir esse material e repassar para eles. Esse material vai se transformar em renda e nós vamos estar contribuindo não só para a inclusão empresarial, ou econômica e social dessas pessoas, como também contribuindo principalmente para melhorar a condição de resíduos do nosso planeta. Né? Acho que nós temos esse papel, o Estado também tem, mas o papel de cada um é da sociedade. Sim. Até um dos princípios, né, da política nacional é a responsabilidade compartilhada, né, que é exatamente isso. Cada um tem o seu papel, né, nessa história Sim, toda. sim, é verdade. Né? Então, eu gostaria de agradecer muito ao senhor pela disponibilidade e vou franquear a palavra para o senhor novamente, para o senhor tecer seus comentários e também deixar aberto aqui esse canal para que a gente possa também prestar esclarecimentos sobre o projeto para o senhor, ou o senhor também lembrar de algo a mais que possa contribuir com a pesquisa, e o senhor fique à vontade. Sim, eu muito queria, Jeremias, agradecer a essa iniciativa da igreja, essa iniciativa sua. Eu acho que já aponta para um caminho de muita responsabilidade, né? Fica à disposição para dados complementares que sejam necessários. Os dados do Ministério Público são dados públicos, realmente. Nós não temos dados sigilosos quanto a essa questão de fiscalização de políticas públicas. Mas, assim, agradecer muitíssimo a oportunidade. Eu acho que venham outras experiências. Vou gostar muito de ver os frutos que vão ser colhidos a partir dessa semente que vocês plantam. Então, o meu muito obrigado pela oportunidade. Ficamos aqui à disposição, viu? Tá? Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Pronto, oficialmente, Tá eu bem, muito queria, bom. queria só fazer algumas perguntas já fora aqui, né? Tá bem. Da entrevista. Eu não sabia que foi o plano de resíduos que foi recusado? O de gestão. Eita, Estava pronto, foi contratado uma empresa só para isso. Eu acompanhei. E agora já não está gravando, não posso falar mais informalmente. Eu acompanhava isso daí para e passo, eu participei de todas as audiências públicas. Aí, quando eu saí para o doutorado, esse negócio ficou pendente. Eu passei para o meu assessor, isso aqui vai ficar pendente. Ele até me passou uma mensagem: olha, Marcelo, já está na Câmara de Vereadores. E aí, no final, no apagar das luzes, os vereadores simplesmente não aprovaram o plano de gestão. O município gastou uma fortuna com esse negócio. E assim, e o plano teve participação de todo mundo, teve discussão, audiência pública, estava realmente uma coisa mais redonda com a cara do local, aí não houve motivo para isso. Né? Ainda chamei aqui um dos ex-vereadores para explicar, mas assim, nada muito convincente. Talvez nós entendi. tenhamos aqui, eu até pudesse te passar uma cópia desse documento, mas acho que é um documento relativamente grande. Senão a gente combina, se você tiver em Macapá, combinamos uma data, eu tiro uma cópia, gravo no CD, eu tento passar via Drive, né? O Google Drive. Um Google Drive desse aí. Só não sei se eu tenho nessa formatação, tá bem? Mas eu tento Entendi, colocar, eu vou procurar, que eu acho que eu já mandei para outra promotoria lá. Mas entendi. teve essa discussão. Infelizmente, aí prejudicou tudo, porque na medida que nós não tínhamos plano de gestão, a gente não saiu exigindo nem construindo plano de gerenciamento. Que a nossa ideia qual era? Era assim, começar a exigir plano de gerenciamento dentro desse macro, desse guarda-chuva do plano de gestão, dos condomínios, que a gente tem muito problema com o condomínio Sim. aqui particular, né? Parece que quanto mais dinheiro tem, pior é. É um negócio, não consigo entender, né?
Era para ser o contrário, eu tenho mais dinheiro, eu estou feliz, né? Não, parece que fica mais abusado. Aí o cara acha que tem dinheiro, pode poluir e jogar lixo onde queira. Verdade. Então, a Sim. gente, aí em 2019, quando retomei, então, ainda tinha essa preocupação, mas aí em 2020, eu voltei mais ou menos em abril de 2019, né? E quando a gente está no nível assim muito acadêmico, né? Até a gente voltar de novo a botar carvão na locomotiva demora um pouco, estava muito. Tanto que nesse período agora, depois que eu voltei do doutorado, eu escrevi 5 livros, tá Eita. escrevendo. Foi, eu escrevi o último foi um comentário, eu vou deixar uma cópia aqui, eu não sei como é que você pode pegar. Você está aqui no Amapá ou está em Tô Recife? com Macapá. Tá bem, então quando puder e tiver interesse, eu vou deixar para você um dos exemplares que eu lhe prometi, que é esse aqui. Eu escrevi junto com a Ivana, Direito Ambiental Estadual. A gente pegou toda a legislação e tentou organizar. Foi um dos livros que eu escrevi junto com ela, mas além desse, eu escrevi outros 4, né? Uma que eu chamei de trilogia. É tipo O Senhor dos Anéis, só que ao invés de ser dessa grossurona, é dessa finurinha. É meu fininho. Três ensaios sobre direito ambiental, direito ambiental constitucional. É uma grande questão que para mim é grande, porque a Constituição muda, mas ela muda o sentido, ela não muda a letra, né? Aí eu fiz uma reflexão sobre a mudança dos sentidos e a manutenção da letra. Chama de mutação da Constituição ambiental. Escrevi um sobre a aplicação dos princípios, mas para vincular os particulares, eficácia dos princípios constitucionais nos contratos. E escrevi um sobre alimentação, a alimentação baseada na agrobiodiversidade, de como o contrato público, o contrato administrativo, que é um mecanismo econômico do Estado, né, de comprar produto para merenda escolar, de comprar produto para repartição pública, pode induzir a manutenção e conservação da agrobiodiversidade, que é contrato público e agrobiodiversidade. Aí escrevi esses 3 ensaios, obviamente foram objeto de seminários que eu apresentei lá na Universidade de Lisboa, e aí escrevi esse outro e coletâneas que eu também saí escrevendo, de ação civil pública, enfim. Aí Bastante agora coisa. não. Agora eu estou só promotor mesmo de novo, sabe? É Entendi. outro, é outro trabalho, é o trabalho Sim. de acompanhar políticas públicas em todo lugar não é fácil, sabe, Jeremy? Mas aqui, às vezes, o que eu noto é um descompromisso muito grande e uma falta de continuidade. A gente tem muita ruptura. Então a Uhum. gente começa um diálogo, o diálogo não é institucional, o diálogo é pessoal. O Uhum. diálogo é com o secretário fulano de tal, ele muda, o outro vem, eu não estou sabendo de nada, eu não tenho nenhuma pasta com os documentos. Então, essa fragmentação, essa interrupção das políticas é Acaba algo, perdendo, né? é, por exemplo, não foi aprovada a lei do plano de gestão, e aí? Nada mais. Se Parece que era um perdeu. trabalho do outro gestor, que foi um trabalho caro para o município. Então, assim, foi muito Sim, boa a tua entrevista, porque me ajudou também a uma retrospectiva, e retrospectiva é um presente que a gente ganha, né? sim. E eu até vou aproveitar esse nível de diálogo que tuas perguntas me levaram a pensar, para também ter uma conversa com meu colega, até de retomada alguma dessas questões, que, te confesso, eu talvez não tenha tido essa atenção que as suas perguntas me deram de presente, né? Que bom. Bom, Eu que uma ganhei, coisa, então. né? Ganhamos os dois. Hum. Uma coisa que eu estudando né, sobre essa questão de resíduos, gestão de resíduo municipal e tal, em alguns locais que tinham muita disputa entre associações, no caso cooperativas, eles a partir de um trabalho, né, também de um processo de longo tempo, eles acabaram por tipo fazendo uma divisão de áreas da cidade, porque o estranho aqui em Macapá é eles atuarem no aterro, né? O normal fora daqui é eles atuarem nos bairros mesmo, né? E aí foi feita uma espécie de divisão da cidade, formal mesmo, ó, a associação tal vai atuar nessa região aqui, a associação tal nessa região, e a associação tal nessa região, e assim eles conseguiram resolver pelo menos esse início desse problema. E outra Olha, coisa muito eu difícil
te juro que eu tentei esse tratado de Tordesilhas. E eu conseguiria, já mais acertado, até 2 carrinhos grandes assim para colocar o material, só que de empurrar. Meu amigo quase foi espancado, porque disseram para mim que não ia sair empurrando no meio da rua um carrinho, de jeito nenhum. Mas minha gente, todo mundo faz isso no mundo No inteiro, mundo onde eu inteiro. fui. Eu vi isso na Europa, eu vi isso nos Estados Unidos, por que vocês não podem fazer aqui? Não, não, a gente fica aqui, que aqui o lixo vem todo para cá. Aí eu, Aí é difícil. a resistência. Então, o que é que a gente está fazendo? Qual foi a estratégia? Eu estou assim, fazendo a redistribuição e tentando estimular que a comunidade local de cada um desses bairros, por exemplo, comecem a assumir o papel de. E eu disse assim: vamos, gente, a gente faz isso aqui, porque talvez com isso a gente estimule a saída dos catadores do Estimula. aterro. E eles não querem sair, é uma luta. Tem sido E, assim, já tentei os argumentos, agora falta fechar. E aí a uhum. gente vai negociando isso, mas vai chegar uma hora que vai ser necessário, porque, Ah, é. enfim, a lei tem que ser cumprida, né? Sim, e estranho também a questão, não sei se por falta de conhecimento, né, na área, mas estranho eles optarem por associação ao invés de cooperativa também, né? Já que o intuito é o ganho econômico, né? Muito estranho. A CAN, Associação de Catadores do Amapá, Macapá, a CAN, eles tiveram uma assessoria da Secretaria de Empreendedorismo, daquela nacional, né? Eles tinham um grupo, eles tinham uma Ah, espécie de uma assessoria. E essa assessoria foi a primeira a dizer-los que eles tinham que ficar na forma que eles quisessem. Aí eu dizia até para a consultora: a senhora não está ajudando no processo, né? Porque a gente não está falando de uma escolha entre iguais, a gente está falando da escolha de modelos diferentes, com inserções diferentes, né? A associação representa a defesa, ou poderia representar a defesa de direitos, mas assim, a inclusão no mercado tem formas já conhecidas, a cooperativa é uma delas. sim, Então, não tem como eles se essa inserirem. aquela, acho que é política de economia solidária, né? Não é esse nome, Sim, economia é. solidária. O consultor da economia solidária, a consultora, foi a que mais os estimulou a manter a forma que eles quisessem. E uma defesa, olha, essa menina que era da Paraíba, rapaz, ela era muito braba. Entrar na promotoria, dar murro na mesa, que eles vão ficar no modelo que eles quiserem. Assim, eu não estou dizendo o contrário, eles vão ficar no modelo que eles quiserem. Então, apesar da minha forma muito tranquila de colocar as coisas, nem sempre foram diálogos muito tranquilos. Eu já fui em Entendi. diálogos lá dentro da lixeira, quando eu podia ir com mais liberdade, né? Que eles estavam armados de facão num lado e no outro, de teçado. Meu Eu Deus. disse assim: gente, olha, eu saio daqui aos pedaços, mas eu não saio só. Eu dei uma de valente, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, que eu não sou muito valente, não. Valente é o meu cargo. Então, assim, mas eles armados, os espíritos assim, sangue no olho, não, vamos parar com isso. Eu não estou aqui fora do gabinete, aqui com vocês, para morrer com vocês. Estou aqui para a gente ficar rico juntos. Né? Eu Sim, na defesa de direitos, que eu ganho muito com isso. E eles no mercado, que poderia ser o mercado. sim. Mas até agora não conseguimos. Eu só não desisti. Né? Uhum. Eu ainda, como eu ainda cuido do centro de apoio operacional em relação a todo o estado, então eu não fiquei fora desse contato com eles, né? Porque, como eu te falei, é da política do Ministério Público a gente ter no nosso plano estratégico, está dentro do plano estratégico do MP, esse cuidado e essa inclusão na política pública de resíduos sólidos, né? Uhum. Mas Uma fala, eu coisa falo demais. muito legal que eu percebi, né, na sua fala foi a questão de, tendo em vista também toda essa resistência deles, e tendo em vista que tem outros que não estão incluídos aí, acho que esse caminho de tentar mostrar para o catador que ele não é só um catador, ele é um empreendedor na área de resíduos, né? Isso Uhum. eu acho que vai ajudar muito, porque conforme esses que já estão com a mente um pouco mais aberta, eles conseguirem avançar, talvez mude a cabeça dos antigos, né? Sim. E também muda o modelo, né? E aí eles vão ter que se ajustar. Aí não vai ser uma É, imposição, como o senhor falou, né? Vai ser esse processo. Eu acho interessante, olha, porque vou te falta no dizer que Estado. vou te dizer que impor é muito fácil.
É muito fácil. Eu não preciso nem de esforço intelectual para fazer uma petição ou fazer um processo crime contra alguém. Preciso não. Tem na internet. Se eu quiser, eu copio. Mas construir modelos sociais realmente não é fácil. E assim, eu digo que eles estão no meio do caminho. Eles não querem ser carapirás, eles não querem ser urubu, né? Esse urubu da Amazônia, que é carapirá, que é assim é chamado, parece uma espécie de uma ave de rapina mesmo, né? Mas eles ainda não aceitam ser empresários. Eles temem esse mundo, né? Mas eles estão nesse limbo. Então, eles Isso, precisam desse esforço de avançar. E eu acho que quanto mais gente ajudar empurrando e mostrando, melhor. Então, a gente está apostando nisso. Incentivar aqueles que querem. E é isso que o Sebrae agora está nos ajudando, a criar estruturas empresariais para que eles atuem. E acho que a dignidade vai vir daí, né? Vai vir dessa sim, transformação de dentro para fora. sim. E Eu fora vejo é só também lixo que, mesmo. né, eu vejo também que dentro desse processo, o fato deles terem essa necessidade de trabalhar dentro do aterro também pode ser usado como uma coisa boa, porque existem aí para fora também locais em que essas associações elas são contratadas pelo poder público para fazer a etapa de triagem do material que é coletado, né, ou por uma empresa privada contratada pela prefeitura ou mesmo pelo serviço público. Então, talvez esse grupo ali que quer tanto ficar fixo dentro do aterro, talvez ele no construir dessas soluções, ele possa entrar como aquele que vai estar na ponta, né, lá na triagem do material. Talvez para ele seja muito difícil essa ideia de fazer essa coleta, né, digamos assim. Mas existem outros que podem estar dispostos a fazer isso. Ou até Sim, outras empresas, alguma coisa assim, né? Uma coisa que sim. eu acho interessante, que eu vejo também que falta, não só aqui, mas falta no Brasil todo, é incentivo para empresas, né, participarem do mercado de resíduos. Eu fazendo uma pesquisa para um artigo que eu estava escrevendo sobre a indústria de reciclagem, né, aqui no estado e tal, eu não encontrei uma. Tinha uma indústria que usava plástico, mas ela não existe mais. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre quando eu vou falar de resíduo, assim, é que aqui em Macapá, só em Macapá, são 250 toneladas por dia de resíduo que sai das nossas casas. Entendeu? E aí, quando a galera começa a falar de destinação final de reciclagem, aí sempre vem muito essa questão mais de reutilização, né? E aí, como o senhor falou, tem que focar na redução. Sim, tem que focar na redução. Mas até que essa consciência, né, sedimente na cabeça das pessoas, vai ter um montante enorme de resíduos que essas iniciativas iniciais de reutilização, de artesanato mais simples, não vai dar conta do montante, né? E aí precisa de indústria transformadora, que é muito complicado, né, a gente conseguir fazer com que ela surja do nada, né? É. Então, esse incentivo Na, às indústrias seria algo essencial também. na reunião que tivemos ontem com o Sebrae, na implantação desse nosso convênio, hoje eu não pude ir na visita porque eu tinha essa reunião contigo, né? Eu acabei, foi esse o compromisso que eu cancelei, foi a visita na comunidade. Uhum. Eu fiz exatamente uma provocação muito parecida. Eu disse assim, eles falavam muito essa coisa do pequeno artesanato, no móvel de puff. Gente, daqui saem carretas e carretas de pneu, né? Então, vocês não podem falar em fazer carretas e carretas de puff de pneu, porque primeiro, o mercado quer isso. Pergunta se o mercado quer comprar isso a vida inteira. E depois se compra, quando é que eu vou comprar de novo um produto que dura uma vida, Sim, né? Numa sociedade que tudo é uma obsolescência programada, né? Que é a base do capitalismo. Né? Como é que eu vou pensar isso? Tem que pensar como mercado. Vamos começar a pensar como mercado. Então, eu coloquei é, lá para o Sebrae ajudá-los a pensar como mercado e não como poetas e sonhadores que nós somos. Né? Eu sou um sonhador, Ave Maria, condenado. Mas, assim, o mercado não é tão poeta assim, então tem que conversar com ele. sim. E eu Não pode concordo, fugir da realidade, né? A é realidade é realidade, né? essa. Tem que A ser indústria, transformada? Tem, mas é essa. a gente tem lei que estimula isso. A gente tem lei, por exemplo, estadual que estimula municípios a terem política, até com prêmios,
município que estimula empresas a terem e tal, mas na prática isso não tem na prática, é o que você falou, né? Não tem uma política geral ou tributária para a fiscalidade estimular essa situação. E olha que aqui, além de livre comércio, é a zona verde, né? É também, como chama? Zona Franca Verde, que deveria ter essa política de estímulos e essas implantações dessa indústria que você fala na reciclagem, né? A reciclagem mais em nível industrial. Eu gostei muito das tuas reflexões, eu tomei até nota algumas delas aqui, Jeremy, e se você pudesse depois de concluir sua pesquisa, voltar com esse diálogo aqui conosco, eu só gostaria de poder também chamar os meus outros colegas que atuam nessa área de resíduos do Estado, e já te faço esse convite, se você um dia puder falar, não para mim, né? Mas falar para talvez outros colegas nossos, talvez todos os promotores que atuam no Estado, que enfrentam esse problema que você sabe que nós somos diferentes, né? Dos 14 promotores que atuamos nessa área em todo o Estado, tem uns que gostam de atuar no crime. O negócio dele é combater crime organizado, revólver na cintura e aquela formação que a gente imagina do promotor, né? Tem outros que tem, em uma minoria, que tem essa inclinação para o social, né? Mas, assim, uma fala como a sua, muito prática, muito pé no chão, eu acho que seria muito legal de a gente ter esse diálogo. Se você um dia puder, já fica um pré-convite, tá bem? Né? Não, eu já falaria diferente, não preciso nem esperar o final, assim, porque, como eu falei, eu gosto demais dessa área. Eu fui para o Rio, passei 11 anos estudando lá, eu fiz intercâmbio na França, na área de resíduos, aí eu voltei para cá, eu me mudei para o Amapá e é o resíduo na minha cabeça. Aí eu fiz gestão de cooperativas com resíduo na cabeça. Aí agora eu estou no processo de abertura de uma empresa que é na área de resíduos. Então, assim, se eu puder ajudar qualquer hora que o senhor, qualquer um deles quiser conversar e se eu puder ajudar em alguma coisa, estou aqui. Muito obrigado. Eu fiz uma breve passagem pela França. Quando eu estive lá, eu fiz questão de ir no aterro deles lá, né? Nossa, eu moraria ali. Eu fui. Onde você ficou lá, na Em França? Lyon. Quando você... Ah, Lyon não, fiquei mais longe. Eu fiquei lá na Bretanha, eu fiquei perto de... Não tão perto, eu fiquei numa pequena cidade a 70 km de Nantes, em Guerrande, que é uma cidade linda, toda muralhada, aquela coisa que a gente, você sabe, que só vê na Europa, né? Parece Medieval. coisa medieval. Essa cidade aqui foi invadida no ano 800 pelos vikings. Oh, meu Deus, a minha cidade foi criada em 1700 e pouco, né? Então, assim, aí eu fui num aterro lá, um pequeno aterro de Guerrane, tão organizado. O que eu mais vi lá foi garrafa de vinho empilhada. O povo foi beber, né? Então, assim, tudo organizado. Eu fiquei muito encantado. E, assim, como é a gestão, né? Aqui já é uma coisa bem diferente. Mas vou te fazer depois um convite. Vou só combinar com os meus colegas, que nem eles sempre têm umas pautas complicadas. E então, vou te manter a par. De fato, o que você precisar, passa uma mensagem para mim. Eu aqui agora, aqui embaixo, eu vou deixar o meu telefone, WhatsApp.